Bom dia, pessoal. Estamos aqui para trabalhar um pouquinho mais um assunto para vocês. O assunto de hoje abordado vai ser sobre vitalidade fetal. Como eu posso avaliar a vitalidade fetal? Existem vários métodos biofísicos. Dentre eles, nós vamos trabalhar hoje um, que é a cardiotocografia. Para quem fazer cardio? Então, a cardiotocografia, ela é um meio que a gente utiliza para avaliar as pacientes de gestação de alto risco. Pois o desrisco habitual não se mostrou, assim, um método que fosse ajudar muito, pois aumentava muito as questões dos falsos positivos. Mas em relação àquelas pacientes de alto risco, essa sim poderia ser bem aplicada. Então, desde nos primórdios, assim, foram utilizados vários métodos para poder avaliar a vitalidade fetal. Dentre eles, os primeiros que a gente consegue é a própria ausculta, né? Então, hoje a gente tem métodos como o sonar, que a gente pode ouvir por um período aquele bebê, e fazer auscultas intermitentes, ou seja, por períodos, como vocês viram na aula de assistência ao parto, onde a gente acaba vigiando determinados momentos da assistência do parto, auscultas fetais durante 30 em 30 minutos, ou de 15 em 15, né, dependendo do risco e do avançar daquele trabalho de parto. Podemos também utilizar dessas auscultas diariamente nas enfermarias ou nos ambulatórios. E com isso existem vários instrumentos, desde o PINAR, né, que é o instrumento mais antigo que a gente acaba utilizando aqui, mas hoje os sonares. E como avaliar por mais tempo essa vitalidade fetal e descobrir, tentar evidenciar se tem ou não algum sofrimento fetal de uma forma mais precoce. Então, dentre eles, nós temos a cardiotocografia, que é o que nós vamos estudar hoje, temos também outros métodos complementares, como o perfil biofísico fetal e a própria ultrassom com Doppler, né, que a gente também trabalha, principalmente para acompanhar os sofrimentos mais crônicos. Então, quem a gente vai avaliar? Então, nós temos aqui pacientes com gemelaridade, gestações prolongadas, rupturas de bolsa, restrição de crescimento, oligodrama, prematuridade, diabetes, anomalias fetais. São essas complicações que a gente acaba indicando, tanto maternas, como a gente vê aí, a própria hipertensão, cardiopatia, colagenase, a asma, como também a gente tem falado ali um pouquinho das complicações fetais. Então, o que é, no caso, a cardiotocografia? Então, é uma avaliação que você vai fazer do batimento desse bebê, como esse batimento se comporta, por um período aí de tempo, né? A gente vai ver que tem situações em que vai acompanhar de 15 a 20 minutos, né? E qual é a relação? A relação que tem é que esse método, justamente para você poder avaliar efeitos, principalmente de hipóxia no sistema nervoso central, dependendo aí de como se comporta. Então, existem a cardiotocografia que a gente pode fazer anteparto, né, que é aquela em repouso, que a gente utiliza bem na enfermaria, né? E também nós temos a intraparto, que a gente vai ver principalmente para avaliar o sofrimento fetal agudo. Existia também um método, né, que era a cardiotocografia com sobrecarga, né, que a gente fazia um teste com a ocitocina, onde a gente colocava a paciente, né, sob o uso de ocitocina para começar as primeiras contrações e ver como é que era a resposta desse feto relacionado às contrações. Hoje a gente tem deixado de utilizar esse método, né, porque com o surgimento de outros métodos que vocês viram ali com o evento do ultrassom, isso aí junta, né, o ultrassom para avaliar o Doppler, você junta também ali o ultrassom para avaliar líquido, e junto com a cardio estudar uma avaliação geral desse bebê. Então, não existe, assim, um método melhor para isso. É o conjunto, né, é o uso de todos eles. Então, hoje a gente não tem, assim, feito com frequência essa cardiotocografia com sobrepeso. Hoje existem as cardiotocografias computadorizadas, que elas são utilizadas até para você poder associar já com o perfil biofísico, né, que você avalia os parâmetros de líquido, respiração fetal, tônus, e ela tem uma base de um banco de dados com 8.000 cartografias em repouso, né, então essa versão é uma versão mais antiga que a gente tem, de 1994, que foi se atualizando. Então, o que avalia na cardiotocografia computadorizada? Movimentos fetais,
essa frequência de linha de base, que neste banco de dados ele colocava em torno de 116, 160, né? E a avaliação da variabilidade. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas vai ter momentos que a gente vai estudar cada um desses parâmetros que é importante e a correlação deles com o fetinho. Então, quem são as pacientes que a gente vai recomendar? As pacientes de alto risco. E aqui vocês têm aqui uma cardiotocografia, né, um modelinho, e uma forma aqui de instalação. Então, reparem que essa paciente, ela está semi-deitada, né, ela tem uma angulação aqui. Por que a importância disso? Lembrem pela fisiologia que a paciente em decúbito dorsal a 0 grau, o que pode acontecer com essa gestante? Devido ao peso aqui, né, do abdômen, pode comprimir a veia cava, causando hipofluxo, e tudo vai influenciar. Então, colocar essa mulher semi-sentada, ou com angulação aqui acima aí de 30 graus, isso facilita para que não tenha essa compressão da cava, e sem contar que ela também fica numa postura um pouquinho lateralizada. Então, essa é a primeira coisa, como eu vou posicionar meu paciente para instalar o equipamento. Então, aqui uma das recomendações da USP, né, que coloca decúbito, elevado a 45 graus, fixação dos transdutores aqui, ó, dos transdutores aqui, mais ou menos no fundo de útero 1, e aqui mais ou menos na posição deste bebê. Também tem uma técnica interna, né, que de fixar eletrodos na apresentação fetal, quando o bebê está com bolsa rota, né, para poder avaliar melhor aí esse parâmetro e tudo. Né, são as formas, as várias técnicas que a gente tem. Então, esse aqui é um exemplo de um traçado. Então, depois que eu tenho um aparelho que eu coloco na minha paciente, eu vou ver qual é o papel que eu vou utilizar. Então, às vezes vocês veem aqui que é um papelzinho, né, meio milimetrado, com valores aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho esses valores, né? E também outra coisa muito importante é você colocar a velocidade que você vai fazer com que esse papel ele passe pela máquina. Então, velocidades diferentes vão ter que ter avaliações um pouquinho para aquela situação. O padrão hoje que a gente usa é de 1 centímetro por hora. Não quer dizer que eu não possa botar 3 centímetros por hora, perdão. 1 centímetro por minuto. Não quer dizer que eu não vá fazer, por exemplo, 3 centímetros por minuto para avaliar determinado parâmetro mais a fundo. Então, quando vocês têm uma máquina, vocês vão justamente colocar essa máquina para correr o papel, né? 1 centímetro por minuto, que daria mais ou menos isso aqui, tá? E a gente vai falar cada um desses padrões. Então, você tem a monitorização fetal eletrônica contínua, né, que ela começou a ser instalada mais ou menos em 1958 com os trabalhos de Ron, e aí foi introduzida em 1960, então desde lá a gente já tem a opção de ter o aparelho para ter esse segmento contínuo dessa frequência cardíaca, e como eu coloquei, pode ter métodos diretos e indiretos. Então, aqui, em 1997, o National Institute of Health and Human Development publicou um consenso de cardiotocografia para que a gente pudesse avaliar e ter um parâmetro mais homogêneo, né? Então, quais são os valores do parâmetro de cada setor, né, vamos dizer assim, que vai poder avaliar a cardio. Então, para fazer uma avaliação, existe parâmetro que a gente vai acompanhar de linha de base, variabilidade, acelerações transitórias e desacelerações. Então, esses parâmetrozinhos vão ter determinados valores mais, assim, homogêneos possíveis, para que a gente pudesse fazer com que todos tivessem uma avaliação parecido, né, nos diversos lugares que aplicavam a cardiotocografia. Esse aqui é um artigo, né, que saiu na FEMA da professora Melanie, lá de Pernambuco, e aqui ela coloca mais ou menos, né, como a gente já falou, os tipos de cardio que a gente pode estar avaliando, né, desde aquelas com teste de ocitocina que a gente falou, mas é a que a gente mais avalia hoje em dia, que são justamente a basal em repouso, né, e também utilizada no momento do trabalho de parto. Então, esse aqui é um exemplo, gente, desse banco de dados que hoje você encontra na internet por esse website aqui,
e onde tem várias cards os seus traçados, interpretações desses traçados. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar na internet, vocês podem estar estudando um pouquinho sobre esse banco de dados aí da card computadorizada. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar, né, depois que instalou lá na nossa paciente, né, que está lá, colocou o papelzinho para correr lá, de preferência 1 centímetro por minuto, a gente tem lá, liga a máquina, você vai ter a impressão ali do seu laudo. Duraria mais ou menos aí de 15 a 20 minutos, né, o que a gente quer perceber de avaliação. Não quer dizer que tem momentos que a gente tem que fazer um pouco mais, tá? Porque dependendo de como vai correndo e tendo o registro aqui do seu traçado, a gente precisa ficar um pouquinho mais. A gente vai trazer alguns exemplos sobre isso. Então, ele é dividido em duas formas, né, esse papelzinho. Ele é dividido aqui nessa parte, que a gente identifica que a máquina, no caso, vai registrar as contrações, tá? Onde o papelzinho já vem valores milimetrados aqui, que vocês percebem, a imagem está um pouquinho assim ruim, mas dá para perceber aqui 20, 40, 60. Então, vocês seriam a intensidade daquelas contrações registradas em milímetros de mercúrio. No tempo, né, que aí no eixo de Y a gente fala aqui dos valores, né, e aqui no eixo de X o tempo. Aqui em cima ficaria registrado os batimentos. E os batimentos, o próprio papel já vem traçado, 80, 100, 120, 140. E se vocês perceberem, na hora que esse traçadozinho vai fazendo, é como se houvesse uma linha imaginária, que eu tracei aqui, né, que vocês viram, que seria um momento que sempre o batimento vai passar por essa linha. E a gente chama que é como se fosse uma base, uma linha de base, um nível de base, né, que a gente faz. E que tem momentos que esse batimento ele vai subir mais, sustentar, descer, que é outro parâmetro que a gente vai conhecer, tá? E, por fim, o que a gente chama de variabilidade. Então, esse caminhar desse batimento, né, ele subir, ele descer, ele tem essa relaçãozinha que a gente chama de variabilidade. E, por fim, essa aqui que a gente chama de suspender, né, esse voltar, que é a aceleraçãozinha aqui que vocês percebem. Basicamente, esses são os parâmetros que a gente vai estudar, que já foi colocado lá no artigo, que foi justamente o consenso que veio lá mais ou menos em 1994, para que a gente pudesse trabalhar na avaliação, correlacionando cada fatorzinho desse com a resposta desse bebê, principalmente a nível do pH fetal, né, para buscar justamente a acidose fetal. Então, aqui ainda no artigo, né, da professora Melânia, nós temos um outro dado aqui, um outro parâmetrozinho, que vocês percebem aqui, ó, que tem uma linha, né, essa linha, mas que tem momentos que essa linha, ela cai e volta. Isso aqui é um outro parâmetrozinho que é chamado desaceleração, tá bom? E a gente vai trabalhar cada uma delas, correlações da contração com essa desaceleração. Então, como é que eu vou começar a memorizar? Que eu já preciso que vocês tenham isso gravado em mente para que a gente possa interpretar e dizer se esse exame está normal ou anormal, tá? Então, assim como a gente falou, né, do nível de linha de base, a gente vai trabalhar uma frequência. Assim como nós, com a nossa frequência normal, né, de 60 a 100, o bebê também tem, o fetinho também tem. Então, o normal dele, aí vocês vão ter que decorar, é justamente aqui, ó, entre 110 a 160, tá bom? Então, valores que ficam muito abaixo de 170, 110, a gente vai ver esse tempo que a gente disse, assim, ó, tá, tem tantos minutos abaixo de 110, aí eu vou falar o quê? Uma bradicardia. Acima de 160, um ataque cardíaco. E isso aqui, depois que a gente for acompanhar, vai me dar notinhas que o bebê está bem, como sinal verde, aí vou seguir, que o bebê está mais ou menos, não sei como é que ele está, então eu vou ter que prestar atenção, aí o sinalzinho amarelo, e tem aquele que eu vou ter que realmente pare e vamos fazer algo o mais rápido possível, porque esse bebê pode estar em risco maior, que é o vermelho, é aquele que a gente vai ter que ter extrema atenção, tá? É como mesmo um semáforo ali. Isso da linha de base que a gente pode encontrar. Na variabilidade, como é que a gente pode encontrar determinadas variabilidades? Então, a gente vai pensar no que é mais comum, que é mais normal, que tem uma boa resposta, que seria a variabilidade aqui, ó, moderada. E aí eu preciso que vocês memorizem esse valor, de 6 a 25.
Abaixo de 6, ou seja, do 0 ao 5, a gente chama de mínima. Assim como acima de 25, eu vou chamar aqui de acentuada, né? E tem um momento, gente, que a gente não detecta. Parece realmente uma assistolia. A gente já sabe que uma assistolia, né? Uma questão, é uma situação de gravidade. Então, essa variabilidade muito ausente vai sinalizar para a gente que a coisa também não está boa, né? E a aceleração? Então, a aceleração, ela é definida como eu subir uma quantidade de batimentos por um determinado tempo. Então, a gente vai depender da idade gestacional, né? Que é aqui, por exemplo, antes de 32 semanas, a gente fala 10 em 10. Depois de 32 semanas, 15 em 15. Por que isso? Porque assim como a gente vem acompanhando na cardio, esse caminhar de subir batimento, subir batimento, descer batimento, que é a variabilidade, tem determinados momentos que ela sobe, sustenta e desce, sustenta, por mais um tempo, que é a aceleração. Essa integração, né, do subir e descer, isso fala do sistema neurológico, o autônomo. Quem é que acelera nosso batimento? É uma resposta de quem? Do nosso simpático. Se a gente só tivesse o simpático, o que, que ia acontecer? Nosso batimento ia aumentar, puf, parava. Também, se só tivesse o parasimpático, ia fazer o que com o batimento? Descer, e para. Então, essa interação simpático, parasimpático, peraí, simpático, o para lá se freando, o para estava freando, é o simpático reativa. Então, essa interação é justamente o que vai dar essa variabilidade. E quando a gente, por exemplo, está em movimento, está correndo, como é que faz? O simpático lá está em ação, nosso coração vai bater mais rápido. Então, por exemplo, a gente percebe muito essas acelerações no fetinho que sobe por mais tempo, desce, muito presente nos movimentos fetais. E lembrando como a gente, né? Quando a gente está em atividade lá que o coração acelera. Então, quanto mais o meu sistema autônomo ele está amadurecido, melhor a minha resposta. Por isso que a gente geralmente não tem muita aplicabilidade você fazer uma cardiotocografia com um paciente com 22 semanas, 24 semanas, 25 semanas. Porque a questão da maturidade neurológica, principalmente do sistema autônomo, não está pronto ainda. Entre ali 27, 28 até 32 já tem um grau de maturidade para uns e para outros não, nesse acompanhar. Por isso que a gente acaba na aceleração colocando que antes de 32, às vezes subidas de 10 batimentos sustentando ali durante 10 a 15 segundos, a gente considera aí aceleração. Então, as cardios têm uma aplicabilidade mais assim, fácil, vamos dizer, de avaliar depois de 32 semanas pela maturidade do sistema nervoso autônomo, tá? Então, como a gente falou, né, aqui dos parâmetros que a gente vai avaliar, a gente vai começar pela linha de base. Então, a nossa linha de base, como a gente colocou, é de 110, 160 no nosso fetinho, tá? E, então, acima de 160 por um período de 10 minutos de sustentação, eu tenho taquicardia. Cuidado que vão ter momentos que o fetinho está tão ativo que ele vai acelerar, sustentar, aí descer de novo, acelerar de novo, que ali fica mantido essas acelerações. E aí você, para não confundir com taquicardia. Então, taquicardia, o conceito é acima de 10, mais de 10 minutos com o batimento sustentando acima da linha de 160. E a brade, 10 minutos abaixo de 110. Então, esse momento, né, que eu tenho de oscilação aí, de sustentar 2 minutos e descer, que é uma aceleração, até 10, às vezes pode ser uma aceleração que emenda com a outra. E aparentemente, né, mostra uma taquicardia que só vai ser definida acima, gente, acima de 10 minutos, tá? Então, causas. Então, se eu tenho taquicardia, eu tenho que pensar o que pode ser. Dentre elas, a primeira coisa que você tem que observar, frequência cardíaca materna. E se a mãe sobe, o bebê sobe também. Entendeu? E qual a causa da frequência cardíaca materna aumentada? Febre. Principal causa. Pode também significar sofrimento fetal para aquele bebê, por algum motivo. O coraçãozinho dele acelerou porque ele está em sofrimento. Arritmias cardíacas, a gente tem que prestar atenção. Então, no momento que eu penso num ataque cardíaco fetal, que eu penso em sofrimento fetal, o que está levando a esse sofrimento? Então, às vezes eu tenho um bebê cardiopata que ele tem uma frequência nada na linha de base de 200, mas é porque ele é um bebê cardiopata. E a administração de medicações. E o que eu tenho que pensar para bradicardia? Sofrimento fetal.
arritmias cardíacas, cardiopatias fetais, né? Por exemplo, bloqueio cardíaco congênito. E também infecções maternas. Então, a gente não pode de pensar. Tem lá o conceito de uma taquicardia fetal, o que está levando? Lembrar que é acima de 10 minutos. Estou com a bradicardia fetal, o que está levando? Isso vai ser muito importante quando a gente for laudar, tá? Então, aqui, ó, nós vamos aprender a fazer a leitura. Fui lá, coloquei a cardio no meu paciente, tá lá deitadinha, né? Lá 45 graus, decúbito lateral esquerdo, instalei lá no fundo de útero o meu toco, né? Toco, vem de útero, aqui. Preste atenção aqui que a linha de base, quando eu zero na máquina, ela fica em torno de 20. Não tem como eu ter esse tônus zero. Um tônus em zero é atonia, não vai sustentar. Então, o útero, ele tem esse tônus já preservado. Então, aqui, eu tenho, sim, um tônus aqui. É claro que se esse tônus aumentar, vai subir esse valor. E aí vai ter a contração. Então, nesse momento aqui, ó, eu digo que eu não tenho nenhuma contração nessa cardio instalada. Pode ser até uma cardio que é antiparto, né? Em repouso, pode ser assustar com contração. E aí, eu vou avaliar agora o quê? Vou avaliar a parte do cardio, né? Então, vou ver aqui, passando aqui uma linhazinha aqui, eu tenho a minha, provavelmente, linha de base. E quanto tá a minha linha de base? Então, veio aqui, 80, 100, 120, aqui, ó, tá mais ou menos em 140. E quanto tempo tem de duração dessa carga? Se eu for contar aqui, 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, então 16 minutos. Só que mesmo com linhas de 20, 16, eu tenho aqui uma boa linha de base. E estou vendo aqui que tem um momento que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, que é a nossa variabilidade, que a gente vai aprofundar um pouquinho nela daqui a pouquinho. E aqui as minhas acelerações, que a gente vai aprofundar também. Então, aqui eu tenho a minha linha de base, em 140. E aqui, como é que eu iria ver aqui? Vamos comigo? Vamos lá. Tem contrações? Não tem, né? Tá aqui, só o tônus mesmo de 20. Vamos ver. Nós temos aqui, lembre-se, para ser uma linha imaginária aqui, a linha imaginária, tá vendo? Essa linha imaginária está em torno de 160, 170, 170. Então, tem mais de 10 minutos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais de 10 minutos. Então, eu estou diante a uma taquicardia. E agora, né, a gente vai ver esse outro traçado aqui. Linha de base, onde é que está a minha linha de... Oh, só um minuto. A contração está aqui, né? Tônus aqui preservado. E a minha linha de base, onde está essa linha imaginária? Está aqui. Aqui onde? Vamos ver aqui? Nessa regiãozinha aqui. 100, 110. Percebam que aqui no final, olha o que acontece, gente. Olha como é que está o sobe e desce pequenininho aqui, que a gente vai falar na sequência, que é a variabilidade. De repente sobe aqui, sobe aqui mais. Então, tinha um momento, sim, que essa linha de base estava baixa, mas será que tem 10 minutos? Vamos ver se tem 10 minutos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 minutos. Então, estou diante aí a uma bradicardia, né? Uma bradicardia aí. Então, a gente falou aí, linha de base, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Agora a gente vai para uma outra questão, que é a variabilidade. E a variabilidade, ela é de extrema importância. Lembra que eu falei logo há pouco, né? Do sistema autônomo. Então, a variabilidade vai me dar um acompanhar bem. É um dos parâmetros mais importantes dentro da cardiotocografia. É que vai correlacionar aquele bebê que está bem, aquele bebê que não está bem, e aquele que ainda não se posicionou. A gente vai dar isso aí, categorizar lá na frente os nossos laudos de cardiotocografia. Então, nós temos justamente essa amplitude do batimento, quando ele vai no ápice até o nadir, né, por minuto, e ele tem essa boa indicação, igual eu falei, não só correlacionando aí com a questão do sistema neurológico autônomo, como também a própria questão da acidose para aquele bebê. E aqui são os valores que a gente já trabalhou lá atrás, que tem que ter
na cabeça, tem que ter decoradinho, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó, uma cardio aí em movimento, né, daquele banco de dados que eu falei para vocês, que vocês podem estar observando, e lembrar aqui que tá 1 minuto, né, por 1 centímetro aqui por minuto, nós temos aqui mais ou menos esse caminhado traçado. Lembra aqui, ó, a basezinha da contração, ela fica, então tem que ter um tônus. Mas aí subiu, aqui foi quase um pouquinho acima de 50, aqui em 50, então aqui eu tenho contrações presentes. Eu tenho contrações aí, né? E essas contrações estão mais ou menos aí, 5 minutos. E se eu fosse avaliar a linha de base, vamos aqui na linha de base, que a gente já teve o conceito de base, parece que está o tempo todo caminhando aqui, ó, aqui mais ou menos em 150. E tem um momentozinho que ela sobe, desce, sobe, 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 desce, essa aí seria uma variabilidade. E vou ter um momento de aceleração aqui também, então parece uma cardio que ela é tranquila, ela está respondendo aos parâmetros dentro dos valores de normalidade. Então, aqui nós temos outros exemplos, né, de variabilidade, onde eu tenho. Aí eu vou pedir para vocês ficarem atentos agora na questão dos batimentos. A gente já trabalhou, né, um pouquinho aí do tempo, né, que aqui é 1 minuto, que a gente botou a máquina para correr em 1 minuto, no papel, 1 centímetro por minuto, e aqui 1 centímetro, nós temos aqui a metade, né, que seria 30 segundos, porque se 1 centímetro tem 1 minuto tem 60 segundos. 60 segundos eu vou ter aqui a metade dele, 30, e a metade da metade, 15. Certo? Gravem isso aí. E eu percebo aqui, ó, nos batimentos 60, né, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, esse quadradinho aqui no eixo de Y equivale a 10 batimentos. Então, eu tenho aqui batimentos de 10, eu tenho aqui batimentos de 20, eu tenho esse aqui que é a metade, 5. Então, eu consigo ter essa variação, né, naquele intervalo que a gente coloca de 6 a 25. Então, eu digo que essa cardio aqui, ó, só um minuto, ela tem uma boa variabilidade. Chamo de moderada. Mas vamos ver a próxima aqui. Olha, praticamente só fica em 5. Olha essa aqui, tá menos que 5. Tá? Então, tá aquilo ali do mínimo, né, que a gente falou, menos de 6. 0 de 1 a 5, né, que essas são essas daqui. Olha agora essa daqui. Essa já tá demais, né, ó. Esses uns rabiscos mesmo, né? Então, tá acima aqui de 25. Então, eu tenho aqui uma acentuada. Esses exemplos, embora as imagens não estejam tão boas, né, no momento que eu transferi para cá para a apresentação, eles fazem parte deste consenso aqui, que é um consenso muito importante, que eu acho que é uma fonte que vocês poderiam estar depois dando uma revisada nessa linha. Porque lembre-se que lá atrás, em 1994, o Instituto Nacional da Criança e de Saúde Humana, eles tentaram pegar parâmetros e fazer assim um conjunto de interpretações que pudessem mais se parecer dentre os lugares do mundo que estivesse avaliando o cardio. E a nossa federação internacional, né, que é a FIG, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetra, em 2015 lançou esse guideline, onde ele coloca justamente, reforça isso e a categoria de cada uma dessas cardios. Que eu vou juntar todos esses parâmetros, juntar o que são valores dentro da normalidade, fora da normalidade, e colocar depois em categorias. E é isso aqui que a gente vai estar vendo com vocês, nos próximos seguintes assuntos. Então, aqui trazendo mais avaliações aqui do livro do Zugaib, nós temos aqui, ó, linha de base, aqui, ó, abaixo aqui, né, em torno de 90, 100, 90, mesmo 100, 90, aqui 80, né, então, uma bradicardia que tem mais de 10 minutos, e cadê a variabilidade, gente? Nem tem uma linha, né? Então, tem não só a bradicardia, como variabilidade diminuída. E olha essa aqui, parecendo uma sistolia, aquilo que eu falei com vocês. Já é só, assim, quase uma fibrilação aí, né? Tá bem... Aí nós temos como aumentar. E essa aqui é um padrão muito particular que eu queria trazer, que é uma variabilidade que ela sobe, mas faz uns desenhos parecendo uns sininhos. E a gente chama aqui de padrão sinusoidal. É um padrão muito particular,
são de anemias fetais. Então, um bebê que tem uma anemia, por exemplo, um bebê que tem uma hidropsia fetal, com anemia, se você fazer uma cardio, vai provavelmente dar uma cardio assim. Um bebê que tem uma aluminização também, que tem lá a hemólise, e aí vai ter uma anemia, vai ter esse padrão, que é o padrão sinusoidal, que por si só já indica um sofrimento, né? Um sofrimento fetal, principalmente nas anemias, porque são anemias graves. Então, aí, como vocês viram, né, a variabilidade diminuída, acentuada e o padrão sinusoidal. Então, falamos de linha de base, contração, variabilidade, agora nós vamos falar um pouquinho de aceleração. Então, a aceleração, como a gente viu lá no artigo da professora Melânia, né, de revisão, a gente vê esses batimentos, né? O William já coloca aqui, menos de 32 semanas, 10 batimentos em 15 segundos. E aí, o que que acontece? É aquilo que eu falei para vocês, da importância da gente ver como está traçado, como está correndo o papel, para a gente poder se fazer a relação. Porque a gente, pelo tempo aqui, a gente vai ver que tem 30 segundos e o batimento subiu aqui, ó. Subiu aqui praticamente, esqueci um traçado de 100, 110, 120. Então, aqui subiu 20 batimentos em 30 segundos, ou seja, respeita isso aqui, né, do 15 em 15. Isso é uma aceleração. Aqui temos uma aceleração aqui, que foi um dos primeiros laudinhos que eu coloquei, papeizinhos que eu coloquei para a gente dar uma olhadinha e laudar. Então, essa é a nossa aceleração. Existem situações, meninos, que, pessoal, que vem uma linha de base dentro da normalidade, com a variabilidade pequena, que muitas vezes pode caracterizar, né, essas variabilidades diminuídas, não só o sofrimento, mas às vezes é uma coisa normal, que é o padrão de sono, às vezes o bebê está dormindo, então a variabilidade diminui. Como é que eu posso diferenciar uma variabilidade diminuída, que pode ser uma acidemia fetal, de uma variabilidade diminuída, porque pode estar dormindo, ou sedado? Então, é importante, quando a gente tiver uma variabilidade, assim como eu vi o caso da taquicardia de bradicardia, a gente também tentar identificar o que pode estar acontecendo para essa variabilidade estar diminuída. Então, uma das coisas que pode estar acontecendo nessa variabilidade diminuída é o uso de medicações. Por exemplo, uma mãe que está usando sulfato de magnésio, uma pré-eclâmpsia usando sulfato de magnésio. Então, essa paciente tem indicação de cardio, vai fazer uma cardio e verá essa variabilidade diminuída. O magnésio faz isso, porque ele interage na questão do sistema neurológico, então ele diminui a estabilidade, não só da mãe, como também do fetinho, e aí dá esse padrão. Então, a mãe está usando Nelzine, que é outra medicação que a gente faz, que é a levopromazina, né? Então, você tem que estar atento ao que a mãe está usando de medicação, que pode ter a ver com medicação, e pensar no padrão de sono. E como é que eu identifico o que é padrão de sono? Aí você faz o quê? Quem está dormindo, você vai lá e buzina ele, faz um estímulo sonoro. Então, na hora que você faz o estímulo, que na verdade é vibroacústico, né? É a vibração mesmo, não só o som, é a vibração, você vai ter o quê? Um bebê que automaticamente, ó, pum, aqui foi um estímulo sonoro. Ele, puf, o coração dele vai lá em cima, ele toma um susto, vocês já foram acordados assim subitamente? Que o coração de vocês sai pela boca? Pois é, o do bebê também. Todos nós já fomos fetinho um dia. Então, aqui, ó, subiu, depois voltou a linha de base, mas com a variabilidade, ó, totalmente diferente. Entende? Então, quando vocês perceberem que tem uma variabilidade que está diminuída, estimular. Então, uma forma de estimular o sono. Outra forma seria o movimento, né? Tentar movimentar o polo cefálico do bebê. Então, esse estímulo sonoro, o que a gente costuma fazer, muito na prática, quando a gente não tem o equipamento, é justamente usar o Ibracal do celular e botar para vibrar ali também acaba ajudando, entendeu? Então, a gente acaba fazendo esse estímulozinho. Então, esse teste, né, ele utiliza, de preferência, uma frequência de 500 a 1000 Hz, tá? Mais ou menos essa pressão. E pelo menos aí por um período aí, no mínimo, de você faz o evento, né, com o equipamento lá, e observa pelos próximos 10 minutos a mudança, né? Caso em 10 minutos não mude isso, então você tem que repensar que esse bebê realmente pode estar com hipoatividade, né? Tem que ter essa resposta ali logo em seguida do que você faz o estímulo. Então, a gente fala assim, pode utilizar realmente o Vibracal, mas o ideal é que tenha esse padrão aqui. Então, as cardios que
que chegam, que tem esse equipamento, eles já estão padronizados com esse estímulo, certo? E agora vamos falar, já que a gente veio falando de aceleração, né? A gente vai falar agora também das desacelerações. E o que seria desacelerações? Seria justamente o caminhar desse batimento, só que descendo. Então, eu posso ter batimentos que vão descer 15 batimentos, em pelo menos 15 segundos aí, ou mais, né? Dura mais. Como, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês percebem, tem uma linha de base aqui, e de repente desceu, olha, desceu o batimento, depois subiu aí. Aqui já tem alguma coisa muito pequena, quase a gente não percebe. E a gente tem que atentar. E tem a correlação dessas desacelerações com as contrações. Quando a gente faz a correlação, você pode ter desacelerações precoces, tardias, variáveis, né? E a gente vai trabalhar cada uma delas. Tem o padrão sinusoidal que vocês já viram, né, que é aquele formato de sino, e tem uma desaceleração que ela ocorre de uma forma muito rápida, ela desce e sobe, que é chamada desaceleração intraparto, DIP zero, tá? Então, aqui, os picas, viu? Então, aqui ela vem, ó, que não quer dizer, assim, um sinal de sofrimento, mas são quedas rápidas e voltam rápido, isso aí é da questão desse bebê. O que chama atenção a presença de espicas é justamente a oligodrame, né, a redução de líquido, uma circular de cordão, que o bebê possa ter também. Então, aqui vamos ver um pouquinho das desacelerações. Então, a desaceleração precoce é aquela que o cume, né, da desaceleração, que é essa descida dela, o nadir, ela é muito parecida ao pico da contração. Isso aqui se dá por uma questão também fisiológica. Isso é fisiológico, não é normal, né? É normal. Que seria o quê? No momento que eu estou tendo, por exemplo, um trabalho de parto, eu tenho lá uma contração, que o bebê adentra lá a pelve e vai descendo, quando tem a contração, é como se eu apertasse como um todo aquele ambiente, aumentasse a pressão ali dentro. Isso também faz um aumento de pressão no polo cefálico desse bebê, apertando o juízo do menino. E quando aperta, desencadeia o quê? Um reflexo vasovagal. E aí é ativado o meu parasimpático. E aí o que que faço? Começo a descer o batimento. Então, com base, eu aperto mais, meu batimento desce mais. Só que aí o sistema simpático é ativado e não só assim, o meu pressão aumentada ali pela contração, ela vai passar. Então, a contração, ela vai e volta. Estou falando do padrão normal aqui. Então, eu relaxo o que eu relaxei, óbvio que o meu sistema simpático vai estar indo e o batimento volta a subir. Então, há uma correlação direta entre o pico da contração e o cume da desaceleração. É a desaceleração precoce, ela vamos dizer assim, aceita, benigna, vamos dizer. Ela não está relacionada a um sinal patológico, tá bom? Isso aí é importante lembrar. Já as desacelerações tardias, elas são diferentes. Você tem uma contração, aumentando ali a pressão, então a contração da fibra, e a fibra, quando contraída, ela aumenta a resistência ali no local do vaso, então não permite a passagem de sangue como deveria. Um bebê que está bem do ponto de vista ali de reserva de oxigênio, ele vai passar por isso aí tranquilamente. Já um bebê que tem dificuldade, o que, que vai acontecer com ele? Vai diminuir esse fluxo, ele não vai ter uma resposta tão boa. Então, acontece a contração aqui e a desaceleração ocorre depois, indicando que há vamos dizer assim, uma angústia, um sofrimento desse bebê ali. O fluxo está diminuindo e o coração não consegue acompanhar. Isso aí está relacionado ao quê? A uma desaceleração intraparto, ou DIP2, ou também chamada de tardia, ou seja, eu tenho a contração e depois que eu desacelero. Então, a gente acaba tendo isso aí. E aí eu vejo aqui, ó, que eu tenho o pico, né, da contração e o nadir que vem depois. Então, isso aí foi observado que esse fluxo, né, diminuído, então essas diferenças de pressão, isso aconteceria tendo uma frequência cardíaca diminuída e correlacionada até com
um pH reduzido para esses fetinhos. Então, enquanto eu tenho aqui, ó, de novo, né, no exemplo aqui do artigo da professora Melanie, o pico e aqui o nadir. Vem depois, então, seja tardia, tá? Então, o que eles correlacionaram é que ao ver essas contrações com desacelerações tardias, que você dosava, né, o pH ali do fetinho, via que tinha uma resposta ruim. Então, aqui, quando eu tenho, por exemplo, cardiotocografias que indicam, por exemplo, desacelerações que ocorrem a todo tempo, mais de 50% do traçado, isso mostra que esse bebê que ele não está bem, né? Então, não é uma cardio muito boa. Essa cardio que mesmo foi da professora Mirella, né? Realmente em alguns plantões que ela estava, e aí ela fotografou, porque era bem interessante, né? Porque você vê assim, tem aqui, ó, a contração, contração, desaceleração, contração, desaceleração, contração, desaceleração, contração, desaceleração, contração, desaceleração. Então, ficou bem característico. Essa é uma professora, onde é que está a linha de base? A linha de base, aqui, ó. Aqui tem uma linha de base, aqui eu tenho de novo, aqui eu tenho. Então, vou utilizando esses pedacinhos. Ah, por que minha linha de base não está aqui? E aqui sejam acelerações. Porque tem mais momentos que o batimento passa aqui em torno aqui de 140, tá vendo? Então, tem mais momentos aí. Então, é assim que a gente vai avaliar a cardio. Então, aqui outros exemplos, né? Aqui, então, aqui a contração e desaceleração. Outro aqui, né? E aí é justamente isso. Então, um vaso que eu já tenho ali uma dificuldade, né? Uma resistência aumentada, quando eu tenho uma pressão ali da contração, pode piorar mais ainda, né? E aí tem uma outra desaceleração que está relacionada mais ao vaso ligado ao bebê, que é o da placenta do bebê, que é o umbilical, que seria justamente naquele momento ali de uma contração ou de uma compressão de um cordão, né, de um circular, eu diminuir essa área aqui, ó, de sangue que está passando. Mas o bebê responde muitas vezes com aceleração, né, porque ele vê que o fluxo que vinha passando um pouquinho maior, ele vai reduzir um pouquinho, né? E aí ele dá uma acelerada, que o fluxo diminuiu, mas dá para acelerar, eu compenso, mas quando diminui muito, aí ele não realmente obstrui, vamos dizer assim, ele realmente dá uma resposta um pouco, vai reduzir o sangue, e aí depois, quando começa a liberar de novo, eu aumento, eu acabo subindo. Então, por exemplo, um bebê que está, uma gravidez que rompeu a bolsa, eu praticamente não tenho líquido, esse bebê está ali dentro, aí tem um cordãozinho aqui, ele encosta assim um pouquinho no cordão, isso aí diminui, vai diminuindo o fluxo, ele acelera um pouquinho, e daqui a pouco aperta mais o cordãozinho, né, porque não tem um líquido, e a gente viu, uma das funções do líquido amniótico é justamente essa proteção, e aí você acaba não entrando quase fluxo de sangue, ele desacelera, e desacelerando, quando começa a liberar, porque vamos supor que ele movimentou, liberou um pouquinho esse cordão de novo, ele volta a bater. Esse tipo, né, de desaceleração, a gente chama de desaceleração variável. E por que variável também, que é outro padrão? Quando eu mostrei para vocês a desaceleração precoce e tardia, vocês perceberam que há uma descida e há uma subida. E a correlação lá, contração com desaceleração, a precoce, contração e depois a desaceleração, a tardia. Mas ambas, tanto a precoce como a tardia, elas são simétricas, é o que a gente chama de imagem espelho. A variável não. Ela vai modificar o padrão dela, né? Ela desce, sobe diferente, ela desce, sobe, depois desce de novo. Então, tem um padrão muito diferente. E aí, por isso, o nome, né, variável. E tem a prolongada, né? A prolongada, ela vai vir numa linha de base e depois vai descer, descer até recuperar. Essa linha, isso dá uma desaceleração mais profunda. Isso aí também pode estar relacionado a compressões de cordão também, tá? Então, aqui nós temos algum exemplo aqui das variáveis, ó.
Então, você vê que ela desce, sobe, sobe, desce, tá vendo? Sobe. Elas não têm um padrão muito parecido. Tem o que a gente chama de ombreiras, né, que indica a oxigenação da boa, né? Então, aqui eu tenho outro em formato de W, então as variáveis também têm esse formato de W, essa daqui tá bem característica mesmo, tá? Então, só para a gente tentar aqui fechar um pouquinho, aqui a desaceleração tardia, porque esse nomezinho ficou aqui em cima, mas tinha uma contração logo aqui, e depois a desaceleração. Temos uma prolongada, né, que está aqui, e temos aqui, no caso, a variável aqui, ó, umbilical. E aí, assim como eu falei para vocês, que em 2015 teve esse guideline justamente tentando uniformizar a forma de laudar as cardiotopografias, a gente tem aqui, mais ou menos na USP, que eles utilizavam alguns índicezinhos lá. Então, eles, próprio deles lá, eles, por exemplo, na linha de base, eles pontuavam quando tinha uma linha de base normal aqui, 110, 160, ganhavam ponto. A variabilidade aqui de 10 a 25, eles consideravam 10, 1. Aceleração, quando tinha pelo menos um, eles davam 2 pontos. E a desaceleração, quando não tinha nenhuma, 1 ponto. Isso aqui somava um índice que dava índice de 5, 4, que era um bebê que está bem. Índices, por exemplo, de 2 a 3, era um bebê que ele chamava de hipoativo e de 0,1 inativo. E eles utilizavam esse índicezinho cardiotopométrico lá na unidade deles, talvez por isso que se vocês pegarem o Zugaib para estudar, vocês tenham esse índice. Mas hoje o que a gente acaba utilizando mesmo é justamente esse guideline, né, que ele não só padronizou, né, os valores normais, os valores que são suspeitos e os valores que indicam a patologia e o que fazer, né? Então, aqui, por exemplo, uma linha de base com bradicardia, com redução de variabilidade, isso aí poderia estar associado a altos graus de hipófise e acidose. E você iria fazer o quê? Medidas de reanimação e, provavelmente, interrupção daquela gravidez de uma forma mais rápida, caso não respondesse às medidas de reanimação. Então, aqui também, na verdade, assim como eu coloquei para vocês que o Instituto Nacional da Saúde da Criança ele já vinha padronizando em 2008, na própria revisão do Obstetrics and Gynecology, já trouxe esses padrõezinhos que a gente considera de categoria 1, 2 e 3, e quando fechou a nossa Federação Internacional com um guideline que a gente tem que seguir, né, que é o que a gente vem seguindo, né, que eu vou estar trazendo aqui depois que a gente identificou cada parâmetro em seus valores normais alterados, e agora classificar aquele bebê que está bem daquele bebezinho que não, do fetinho que não está bem. Então, quem é minha categoria 1? Quem é minha categoria 2? Quem é minha 3? Então, aqui a gente tem categoria 1, né, seria, isso aqui é do Álcio, né, do padronizado, né, e traduzido aí do guideline. Então, a categoria 1 seria mais ou menos aquele feto que apresentava uma boa linha de base, uma boa variabilidade, ou seja, moderada, vocês já sabem os valores, né, 6 a 25, não teria desacelerações que podem indicar sofrimento, né, como as tardias, e não teria variáveis. Poderia ter, né, desacelerações precoces ou não apresentasse desacelerações precoces. E acelerações presentes ou ausentes. Então, eu preciso que vocês memorizem isso aqui também. Então, é importante. Então, se vocês, pelo menos, gente, aprenderem a dizer o que está normal, o outro você pode até não saber o que é. Você fala, não, isso aqui está normal. Mas igual eu com os elétrons, assim, eu acho que isso aqui está normal. Mas o que está alterado, você talvez não saberia dizer especificamente qual a alteração. Mas você já reconhecer que está normal, que é verdinho, que você pode seguir, como semáforo, né? Aí tudo bem. Então, decore isso aqui. Se vocês tiverem ainda um pequeno espaço na sua caixinha cerebral, eu queria que vocês decorassem o 3, tá? Deixa eu ver se eu aqui puxo para cá. O 3. Certo? Quem é o 3? O 3 é justamente, lembra da variabilidade que eu falei que é importante? É aquele fetinho que a variabilidade
não está legal. Então, tem ausência. Junto com isso, então aqui nós temos uma conjunção aqui, ó, de adição, o E, né, o I, baiano. Então, ausência de variabilidade na sua linha de base e o I. Tem que ter as duas coisas juntos. Desacelerações tardias em mais de 50% do traçado. Então, eu indicaria que não está legal esse bebê. Variabilidade, ausência e junto aqui com as variáveis umbilical, a DIP3. Ou a gente ter também, poderia ser variabilidade ausente e desacelerações tardias mais de 50% do traçado. Poderíamos ter também variabilidade ausente e desacelerações variáveis, tipo 3, mais de 50% do traçado. E uma variabilidade ausente junto com a bradicardia. Você tem um desses daqui, ó, desses 3 modelos aqui, você diria que esse bebê não está bem. Ele tem uma alta chance de estar fazendo hipóxia lá dentro, tá? E aquele padrão, lembra que eu falei bem particular, que por si só já indicaria um sofrimento, que é o padrão sinusoidal aqui, tá bom? Então, se você decorou isso aqui, que tem que saber o que é normal, pelo menos o que é normal você tem que saber. Sabendo o que é fisiológico, o resto a gente tenta encaixar em algum lugarzinho depois, aí você fica tranquilo. Se tiver mais um espaçozinho na sua caixinha cerebral, o ausente, eu tenho que ficar de olho aqui, que tem o que está ruim, né? A ausência de variabilidade. Se eu não estou no 1, nem estou no 3, eu estou aonde? No 2. E aí eu vou ter que depois tornar a repetir a minha cardio aí pelo menos uns 30 minutos, ver o que está acontecendo, se eu posicionei minha paciente certo, se eu tenho aí, por exemplo, uma paciente que tem um jejum prolongado, enfim, você vai ver situações que podem estar fazendo com que esse bebê, eu brinco assim com a mãezinha, fala assim, ó, tirou 10, isso é aprovado, e aqui tirou 5. Então, vai ter que fazer recuperação, ou seja, nós vamos fazer de novo uma cardio para poder ver se coloca na categoria 1 ou se vai para a categoria 3. Então, isso aí, gente, tem que saber. Basicamente, esses foram os conceitos que vocês precisavam saber de como surgiu a cardio, qual a história da cardio, qual a função da cardio, para quem eu vou fazer cardio, né? Quais são os parâmetros que eu tenho que saber, tem que ter memorização, saber das DIPs 1, 2 e 3, DIP 1 precoce, DIP 2 tardias, DIP 3 a variável e também tem a prolongada, para eu poder analisar dentro do contexto e categorizar aí em dizer que se meu bebê está bem, não tem hipóxia, não tem anóxia, lá na categoria 1, e onde ele poderia estar na 2 e na 3 e o que fazer de conduta, certo? Então, vamos ver algumas cardiozinhas aqui. Essa aqui foi uma cardiozinha da Clemério, tá? Aqui eu coloquei para não identificar o nome da paciente. Então, vamos avaliar. Primeira coisa, a gente vai saber, essa paciente tem risco? Então, essa paciente era uma paciente diabética, tá? Então, tem risco, vou fazer minha cardio. Aí eu vou olhar aqui agora, botei o papel para correr quanto? Para correr 1 centímetro, né, por minuto, certo? E aí eu vou lá, seguindo, eu tenho aqui, que tem aqui na linha que está mais ou menos 20, então, ou seja, aqui seria o padrão de tônus. Aqui, lembra daquela linha que sempre passa aqui, que a imaginária está em torno de 150, então, linha de base 150. Aqui eu tenho uma variabilidade. Eu acabei não falando aqui mais ou menos a idade gestacional, mas seria uma paciente próxima do termo. E aqui uma espículazinha, que não quer dizer significado nenhum. Então, boa variabilidade, né? Eu tenho uma variabilidade aqui de 5, aqui mais ou menos de 10, né? Tem uma aceleração aqui, então eu diria que essa cardio desse fetinho é uma cardio tranquilizadora. Então, a linha de base, né? Variabilidade, aceleração. E aqui uma DIP 0. Então, categoria 1. Por que eu sei que é 1? Porque linha de base 110 e 160, variabilidade ali acima de 6, né, perdão, aceleração presente e a DIP variável. Então, aqui, ó, ainda do artigo da professora Melânia, que eu quero muito, assim, que vocês tenham esses conceitos, né, o que é bradicardia, o que é taquicardia,
como classificar a linha de base, o que seriam as desacelerações precoce, tardia, variável, prolongada, né? Então, assim, são situações, aceleração prolongada aqui também, que a gente tem que ter esses conceitos. Vamos lá ver outra. Essa aqui foi até que eu passei no início, né, da professora Mirella. Então, vamos lá? Primeira coisa, vamos ver, determinar risco. Então, essa paciente provavelmente estava no plantão dela, na maternidade de Zé Maria, então eu creio que deve ser uma paciente de alto risco, ou então estaria no hiperba também, e para ir lá e colocar essa carta, era uma paciente de alto risco, né, de preferência. Então, vamos ver. Agora a gente vai para a linha da contração. Tem contrações? O tônus está aqui, 20. Ó, subiu, foi até 100, até 40. Até 60, então eu tenho contrações. Talvez se eu pegar essas maiorzinhas aqui, a forte aqui em 100, a moderada que chegaria aqui em torno de 50, 60, então tem uma aqui forte e uma moderada. Em quanto tempo? 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos. Se eu prolongasse essa cardio aqui, provavelmente viria outra aqui. E nós temos aqui, vamos para o cardio agora, né? O cardio, linha de base, tá vendo que passa mais tempo aqui, ó. Aqui, então, 150. Não tem variabilidade, pessoal? Praticamente quase nada, né? Lembrem aqui, ó, 90, 100, 110, e aí, ó, 10, aqui não tem nem 5. Então, fiquem alerta, eu tenho aí variabilidade quase, praticamente ausente, aqui tá parecendo uma linha, ó. E tem o que aqui, logo na sequência? Uma desaceleração. E essa desaceleração, ela é de 1, 2 ou 3, vamos ver? Ela é simétricazinha, ela é imagem espelho. Se eu cortar aqui, ó, é sim uma imagem espelho. Aqui, descendo, parece com que está subindo. Então, ela não é variável. E se for das imagens espelho, ela vai ser precoce, ela vai ser tardia. Então, eu vou olhar aqui agora a minha contração. A minha contração aqui, o pico dela está aqui, e logo depois vem o quê? A descida, o nadir, a desaceleração. Então, se atrasou, ou seja, ela está atrasada, ela está tardia, ela está chegando depois. Quem é essa desaceleração aqui? Tipo 2 ou tardia. Tipo 2 ou tardia. Então, eu tenho aqui uma variabilidade praticamente ausente, com desacelerações tardias, não tem como estar na categoria 1. Categoria 1 teria que ter boa variabilidade moderada. Categoria 1 tinha que ter, no máximo, se tivesse a desaceleração precoce, que não é esse caso. E essa desaceleração tipo 2 ou tardia está vindo em mais de 50% do traçado. Lembram que eu falei decore A1 e decore A3? Aqui é uma categoria o quê? Uma categoria 3. Se ela tivesse uma variabilidade boa, se ela não tivesse essa recorrência de desacelerações, eu poderia dizer que era uma 2, mas aqui é uma 3. Então, a categoria 1 é fortemente preditiva de equilíbrio, né, ácido básico, então é um feto normal. A categoria 3 é considerada anormal, prediz um equilíbrio ácido básico fetal alterado. Dependendo, a gente tem que analisar a situação clínica e fazer algo. E a 2 não é preditiva de equilíbrio. Então, assim, a gente também teria que reavaliar. Vamos ver essa daqui? Então, vamos lá. Supondo que essa paciente tem um risco, nós temos aqui a linha de base aqui, certo? Essa linha de base que tem tônus, né, torno de 20. Indo para o cardio, eu vejo aqui que tem uma variabilidade, né, aqui de 10. Por que eu sei que é 10, professora? Porque 120, 130, 140, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Então, ou seja, aqui é 10 batimentos, tá? Subindo o batimento. Aqui vai ser o quê? Nosso aparelhinho programado 1 centímetro por minuto. E aqui, ó, variabilidade 10, variabilidade de 20. Olha aqui. Então, tem uma desaceleração ali, né? Desci 15 batimentos, subir. E eu tenho outra aqui, que prolongou. Então, essa paciente tinha a chance de ser, por exemplo, uma bolsa rota, uma oligodramia. Então, tenho boa variabilidade. Tem desacelerações, mas tem uma só aqui, outra aqui, não está em 50% traçado, não tem correlação aqui com contração. Tem aceleração no momento? Nenhuma.
Poderia ter ou não? Então, eu diria que é uma categoria aqui. Então, aqui é a linha de base, né? As acelerações aí. Uma categoria 2. Então, no momento que eu categorizo, eu vou ter que dizer conduta. Então, a categoria 1 normal, eu vou repetir com intervalo aí de uma semana, por exemplo, nas diabéticas no ambulatório, nas hipertensas, né? Dependendo do risco. A categoria 3, eu já vou pular para 3, aquilo que eu falei, cérebro vai ter que gravar isso aqui, se tiver um espaçozinho no seu HD aí cerebral, colocar o 3, é uma anormal, então tem uma possibilidade de gravidade ali para esse fetinho, e pensar em interrupção, as medidas ali. Isso aqui é um tratado da FEBRASGO, o protocolo da FEBRASGO, que traz um protocolo tanto de cardio antinatal como cardio intraparto, né, 2018, está muito legal para estudo também. Se eu não estou no 2, no 3, eu estou no 2. Então, é uma questão que está indeterminada, então tenho que refazer isso aí ou complementar a minha vitalidade. Lembra que no início da aula eu falei aqui os parâmetros lá biofísicos de avaliação do perfil biofísico, isso aí vai me ajudar a complementar e repetir a cardio também, tá bom? Então, vamos ver esse aqui do banquinho de dados lá. Aqui, ó, aceleração, linha de base aqui mais ou menos em 130, quantas acelerações lindas. Então, tem a categoria 1 aí, né? Então, relembrando aí o que é categoria 1, para memorizar aí para vocês, tá? E aí, tem uma desaceleração aqui saindo, uma linha de base mais ou menos normal, ali 130, olha, aqui, ó, pode uma variável, ó, subiu, desceu. Deixa eu voltar de novo, essa aqui também é uma variável. Porque não tem imagem espelho, aqui subiu a ombreira, desceu, subiu de vez e a ombreira. Então, nós temos aí, mas não é em 50% do traçado. Então, a categoria 2. São essas daqui que você vai encontrar, que é muita coisa. Se você tiver espaço sobrando, pronto, bota no seu HD isso aí também. Tá? E, por fim, aqui, depois, né, mesmo sendo variável, eu diria que aqui está parecido, né? Está junto à contração, realmente. Nenhumas depois, variabilidade comprimida, desacelerações que parecem ser umbilicais, né? Parece não, tem um formato que não é imagem espelho, então eu diria que esse aqui, uma 3. E aqui outra, né, com a bradicardia, não sei se de um fetinho cardiopata, mas seria aí. Essa poderia, talvez, pela variabilidade, até que não está comprimida, ser considerado 1 a 2 também, nesse caso. Mostrando que muitas vezes, gente, como é um exame muito subjetivo, às vezes a gente vai ter esse contexto. Então, o ideal seria se a gente pudesse dosar o pH desse fetinho e poder avaliar, tá? Então, aqui só a conduta do ALS também, que é do médico da família dos Estados Unidos, e aí ele coloca, assim, bem legal essa classificação, que vocês vêem até na internet, né? E aí, do que poderia ser feito, tá? Que a gente já veio falando. Só o exemplo final, a cardiotocografia de gemelar. Então, você teria 2 transdutores para colocar para os 2 gêmeos, e na hora do registro, né, nessa computadorizada, eu teria um registro aqui escurinho, azul, e outro rosinha, né, um de cada gêmeo aí, mostrando que tem linha de base de 140, variabilidade boa, acelerações em ambos. Então, são ambos fetinhos muito bonitinhos. Por fim, gente, a gente acaba a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Reforcem os estudos com o que está registrado aí nos nossos slides. E para quem está junto aí na plataforma Moodle, parece que tem o nosso banco de dados lá, nossa bibliografia para poder estar estudando e melhorando aí para vocês o nosso assunto, tá bom? Um beijão para todos e estudem. Cardio sempre vai ser bem utilizada no nosso dia a dia.